Capítulo 5. Foi numa lúgubre noite de novembro que contemplei a conquista de meus pesados trabalhos. Nota de rodapé 24. A história original de Frankenstein iniciava-se com essa frase, conforme a autora informa na introdução à edição de 1831, incluída como anexo no presente volume. Ver página 237. Foi numa lúgubre noite de novembro que contemplei a conquista de meus pesados trabalhos. Com uma ansiedade que era quase agonia, coletei os instrumentos da vida ao meu redor, para que pudesse infundir uma centelha na coisa inanimada aos meus pés. Já era 1 da manhã. A chuva batia melancolicamente contra as vidraças e minha vela fora quase toda consumida, quando, sob sua luz débil, vi o torpe olho amarelo da criatura se abrir. Ela respirou fundo e um movimento convulsivo agitou seus membros. Como posso descrever minhas emoções diante da catástrofe, ou retratar o miserável que, com tantas dores e cuidados infinitos, eu havia me empenhado em criar? Seus membros eram proporcionais e eu escolhera traços belos para eles. Belos, meu Deus! A pele amarela mal encobria a atividade dos músculos e das artérias. O cabelo era comprido e de um preto lustroso. Os dentes de um branco perolado, mas esses luxos só formavam um contraste mais horrendo com os olhos aguados, que pareciam quase da mesma cor dos buracos acinzentados nos quais estavam cravados, e com a complexão enrugada e lábios pretos retos. As eventualidades da vida não são tão variáveis quanto os sentimentos da natureza humana. Eu trabalhara duro por quase 2 anos com o único propósito de infundir vida num corpo inanimado. Para isso, privei-me do descanso e saúde. Desejara com um ardor que excedia muito a moderação, mas, agora que havia terminado, a beleza do sonho desaparecera e um horror e asco sem fôlego tomaram meu coração. Incapaz de suportar o aspecto do ser que eu havia criado, fugi do laboratório e passei um longo tempo caminhando de um lado para o outro em meu quarto, sem conseguir dormir. Por fim, a lassidão venceu o tumulto e me joguei na cama vestido como estava, esforçando-me para buscar alguns momentos de esquecimento. Mas foi em vão. Dormi de fato, mas fui perturbado pelos sonhos mais loucos. Pensei ver Elizabeth, no desabrochar da saúde, caminhando pelas ruas de Ingolstadt. Encantado e surpreso, abracei-a, mas, ao estampar o primeiro beijo em seus lábios, eles se tornaram lívidos, com a cor da morte. Seus traços pareceram mudar e achei que segurava o corpo de minha mãe morta. Uma mortalha envolvia sua forma e vi vermes rastejando nas dobras da flanela. Saltei do meu sonho com horror. Um orvalho frio cobria minha testa. Meus dentes batiam e todos os meus membros entraram em convulsão quando, sob a fraca e amarela luz do dia, que forçava caminho pelas venezianas da janela, contemplei o desgraçado, o infeliz monstro que havia criado. Ele segurava o cortinado da cama, e seus olhos, se é que se pode chamá-los de olhos, estavam fixos em mim. As mandíbulas se abriram e ele murmurou alguns sons inarticulados, enquanto um esgar enrugou suas faces. Talvez tenha falado, mas não escutei. Uma das mãos estava estendida, como se quisesse me segurar, mas escapei e corri escada abaixo. Refugiei-me no pátio da casa que habitava, onde permaneci pelo resto da noite, caminhando de um lado para outro na maior agitação, escutando atentamente, captando e temendo cada som como se fosse o anúncio da aproximação do defunto demoníaco ao qual eu tão desgraçadamente dera vida. Oh, nenhum mortal poderia suportar o horror daquele semblante. Uma múmia revivida não poderia ser tão horrenda quanto aquele infeliz. Eu o contemplara quando ainda estava inacabado. Era feio. Mas quando aqueles músculos e ligamentos tornaram-se capazes de movimento, transformou-se numa coisa que nem Dante poderia ter concebido. Nota de rodapé 25. Referência ao poeta italiano Dante Alighieri, 1265 a 1321, famoso pelo poema épico A Divina Comédia, que contém descrições horrendas do inferno, além do purgatório e do paraíso. Fim da nota de rodapé. Transformou-se numa coisa que nem Dante poderia ter concebido. Passei uma noite terrível. Às vezes meu coração batia tão rápido e forte que eu sentia a palpitação em cada uma das artérias.
Em outros momentos, eu quase caía no chão de cansaço e fraqueza extrema. Junto a esse horror, senti o amargor da decepção. Sonhos que haviam sido meu alimento e descanso por tanto tempo, agora se tornavam um inferno para mim. E a mudança foi tão rápida, o baque tão completo. A manhã, melancólica e úmida, finalmente chegou, revelando aos meus olhos doloridos e insones a igreja de Ingolstadt, com o campanário branco e o relógio que indicava 6 horas. O porteiro abriu os portões no pátio, que naquela noite havia sido meu asilo, e saí para as ruas a passos rápidos, como se tentasse evitar o infeliz com o qual temia me deparar a cada esquina. Não ousava retornar ao meu apartamento, mas me senti impelido a seguir em frente, apesar de encharcado pela chuva que se derramava de um céu negro sem conforto. Continuei a caminhar assim por algum tempo, esforçando-me para que o exercício diminuísse a carga que oprimia minha mente. Atravessava as ruas sem ideia clara de onde estava ou do que fazia. Meu coração palpitava doente de medo, e eu me apressava em passos irregulares, não ousando olhar ao meu redor. Como alguém numa rua deserta que caminha com temor e medo e, após se virar, segue em frente, e não volta a cabeça tão cedo, pois sabe que um temível demônio segue logo atrás em segredo. Nota de rodapé 26. Tradução livre do trecho do poema A Balada do Velho Marinheiro, de Coleridge, ver nota 5. Abre aspas. Like one on a lonesome road who doth walk in fear and dread, and having once turned around, walks on, and turns no more his head, because he knows a frightful friend doth close behind him tread. Fecha aspas. Fim da nota de rodapé 26. Como alguém numa rua deserta que caminha com temor e medo e, após se virar, segue em frente e não volta a cabeça tão cedo, pois sabe que um temível demônio segue logo atrás em segredo. Continuando assim, acabei chegando à estalagem na qual várias diligências e carruagens geralmente paravam. Ali fiz uma pausa, sem saber por quê, mas permaneci alguns minutos com os olhos fixos numa charrete que vinha na minha direção do outro lado da rua. Enquanto me aproximava, percebi que era uma diligência suíça, que parou bem onde eu estava. Quando a porta se abriu, reconheci Henry Clerval, que, ao me ver, saltou imediatamente. « Meu querido Frankenstein! » exclamou. « Que felicidade vê-lo! Que sorte que esteja aqui bem no momento da minha chegada! » Nada poderia igualar meu deleite em ver Clerval. Sua presença me fez pensar de novo em meu pai, em Elizabeth e em todas aquelas cenas domésticas tão queridas à minha lembrança. Apertei sua mão e, por um momento, esqueci meu horror e infortúnio. Senti, repentinamente, pela primeira vez em muitos meses, um prazer calmo e sereno. Assim, dei as boas-vindas ao meu amigo da forma mais cordial e caminhamos em direção à minha faculdade. Clerval continuou a falar por algum tempo sobre nossos amigos em comum e sua boa sorte em ter conseguido permissão para vir para Ingolstadt. Você bem pode imaginar, disse, quão grande foi a dificuldade em persuadir meu pai de que a nobre arte da contabilidade não contém todo o conhecimento necessário. E, de fato, creio que ele se manteve incrédulo até o fim, pois sua resposta a minhas infatigáveis súplicas era sempre a mesma que a do professor holandês em O Vigário de Wakefield. Tenho 10.000 florins por ano sem saber grego. Alimento-me muito bem sem saber grego. Nota de rodapé 27. Romance do irlandês Oliver Goldsmith, publicado em 1766. A passagem conclui-se com: resumindo, como não sei grego, não creio que haja bem algum em sabê-lo. Fim da nota de rodapé. Pois sua resposta a minhas infatigáveis súplicas era sempre a mesma que a do professor holandês em O Vigário de Wakefield. Tenho 10.000 florins por ano sem saber grego. Alimento-me muito bem sem saber grego. Mas o afeto por mim finalmente superou seu desgosto pelo ensino, e ele permitiu que eu realizasse uma viagem de descobertas à terra do conhecimento. É um grande prazer vê-lo. Mas me diga, como estão meu pai, meus irmãos e Elizabeth? Muito bem e muito felizes. Só um pouco preocupados por receberem tão poucas notícias suas. A propósito, tenho que recriminá-lo quanto a eles. Mas, querido Frankenstein,
continuou Clerval, parando de súbito e olhando bem em meu rosto. Não havia notado antes como você parece doente, tão magro e pálido, e como se tivesse passado várias noites de vigília. Supôs certo. Tenho estado tão profundamente absorto por uma ocupação que, como pode ver, não me permiti descansar o suficiente. Mas espero, sinceramente, que todas essas atividades tenham agora chegado ao fim, e que eu esteja finalmente livre. Eu tremia. Não podia suportar o pensamento, muito menos aludir às ocorrências da noite anterior. Andei num passo rápido e logo chegamos à faculdade. Então imaginei que a criatura que deixara no meu apartamento ainda poderia estar lá, viva e caminhando, e a ideia me fez estremecer. Temi encontrar o monstro, porém, tinha ainda mais medo de que Henry o visse. Assim, implorando a ele que permanecesse alguns minutos ao pé da escada, subi às pressas até o meu quarto. Minha mão já estava na maçaneta quando me contive. Parei e fui tomado por um calafrio. Abri a porta com força, como crianças costumam fazer quando acham que vão encontrar um fantasma esperando por elas do outro lado, mas nada apareceu. Entrei temerosamente. O apartamento estava vazio, e meu quarto também estava livre de seu horrendo hóspede. Mal podia acreditar que uma sorte tão grande tivesse recaído sobre mim. Mas quando me assegurei de que meu inimigo havia de fato fugido, apertei as mãos com prazer e desci correndo até Clerval. Subimos ao meu quarto e a criada logo trouxe o café da manhã. Mas eu não conseguia me conter. Não era só a alegria que se apoderava de mim. Eu sentia a pele arrepiar com excesso de sensibilidade e minha pulsação batia depressa. Não podia permanecer por um único instante no mesmo lugar. Pulava das cadeiras, batia palma e ria alto. Clerval inicialmente atribuiu o humor incomum ao prazer de sua chegada, mas ao me observar mais atentamente, viu em meus olhos uma loucura que ele não reconhecia. E minha risada alta, irrefreada e cruel, o assustou e espantou. — Meu querido Victor, gritou ele, em nome de Deus, qual é o problema? Não ria dessa maneira, você está muito doente. Qual é a causa disso tudo? Não me pergunte, clamei, cobrindo os olhos com as mãos, pois achei ter visto o temido espectro esgueirando-se para dentro do cômodo. Ele pode dizer-lhe, oh, salve-me, salve-me. Imaginava que o monstro me tomava. Lutei furiosamente e caí num colapso. Pobre Clerval! Como não deve ter se sentido? Um encontro que havia esperado com tanto prazer, tão estranhamente transformado em amargura. Mas eu não era testemunha de seu pesar, porque estava sem vida e não recobrei os sentidos por muito, muito tempo. Esse foi o início de uma febre nervosa que me manteve confinado por vários meses. Durante todo esse tempo, Henry foi meu único enfermeiro. Depois descobri que, sabendo da idade avançada de meu pai e de sua incapacidade para uma viagem tão longa, e ainda quão arruinada minha doença deixaria Elizabeth, ele os poupou dessa dor, escondendo a extensão de minha perturbação. Clerval sabia que eu não poderia ter um enfermeiro mais gentil e atencioso do que ele mesmo, e firme na esperança de minha recuperação, não duvidou que, em vez de fazer mal, lhes fazia a mais bondosa ação. Mas eu estava na realidade muito doente, e por certo nada além das ilimitadas e incessantes atenções de meu amigo poderia ter me devolvido a vida. A forma monstruosa a que eu dera existência estava eternamente diante dos meus olhos, e eu via sem cessar em delírios. Sem dúvida, minhas palavras surpreenderam Henry. Ele de início acreditou que fossem devaneios de minha imaginação perturbada, mas a tenacidade com que eu voltava ao mesmo assunto o convenceu de que meu distúrbio de fato devia sua origem a algum acontecimento incomum e terrível. Gradualmente, e com frequentes recaídas que alarmavam e entristeciam meu amigo, recuperei-me. Lembro-me da primeira vez em que fui capaz de observar objetos externos com algum tipo de prazer. Percebi que as folhas caídas haviam desaparecido e que jovens botões estavam irrompendo das árvores que sombreavam minha janela. Era uma primavera divina, e a estação contribuiu grandemente para minha convalescença. Também senti a alegria e a afeição renascerem em meu peito. Meu ar soturno desapareceu, e em pouco tempo tornei-me tão animado quanto antes de ser atacado pela paixão fatal. — Querido Clerval, exclamei, quão gentil, quão bondoso você é para mim!
Esse inverno todo, em vez de se dedicar aos estudos como prometeu a si mesmo, foi consumido em meu quarto de doente. Como poderei recompensá-lo? Sinto o maior dos remorsos pela decepção que provoquei, mas você há de me perdoar. Estarei inteiramente recompensado se você não se sobressaltar e melhorar o mais rápido que puder. E já que parece estar tão bem disposto, posso falar com você de um assunto, não posso? Tremi. Um assunto. O que poderia ser? Estaria aludindo a um tema em que eu nem ousava pensar? Acalme-se, pediu Clerval, que notou minha mudança de cor. Não o mencionarei se isso o agitar. Mas seu pai e sua prima ficariam muito felizes se recebessem uma carta sua escrita com sua própria caligrafia. Eles mal sabem quão doente você esteve e estão preocupados com seu longo silêncio. Isso é tudo, meu querido Henry. Como pôde supor que meu primeiro pensamento não fosse voar em direção a esses companheiros tão queridos, que amo e que tanto merecem meu amor? Se esse é seu presente ânimo, meu amigo, talvez você fique feliz em ver uma carta que está aqui há alguns dias esperando por você. É de sua prima, creio eu.